narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é falar levado... sobre Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, verso 33. Deus continue abençoando a vida da irmã Janete. Glória a Deus. É tocha, é vaso. Ô glória. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós, falado aos nossos corações. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque desde o início deste culto temos sentido a sua presença aqui entre nós. Eu te glorifico por isso, Pai. E peço que o Senhor continue a falar conosco, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, que caia por terra tudo que é contrário. A boa exposição da Tua palavra alcança-nos, atinge-nos, de modo que o Teu nome seja ainda mais glorificado. É a oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis assentar? Obrigado, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Pode continuar dando glória, porque glória a Deus não atrapalha pregador nenhum. Glória a Deus não atrapalha pregador algum. Meus irmãos, este texto que lemos é um texto bem conhecido da igreja. É um texto que está inserido no Sermão do Monte, expresso por Jesus. E sendo hoje o nosso primeiro domingo deste ano de 2022, eu orando, buscando ao Senhor uma palavra para trazer aos irmãos. Ontem pela manhã o Senhor encheu o meu coração acerca deste texto para falar aos irmãos. Este texto vai nos mostrar Jesus interessado em falar algo de extrema importância aos seus discípulos. E uma das coisas que eu gostaria de falar a nível de introdução é que nós vivemos em um mundo onde predomina a inversão de valores. Hoje, esta inversão de valores que norteiam a humanidade é algo que a gente não pode fechar os olhos como igreja, né? A gente vai ver que nós estamos inseridos em um mundo onde se valoriza mais as coisas do que as pessoas, e isso deve fazer com que nós, como igreja, estejamos atentos a estes acontecimentos que norteiam a sociedade em que nós estamos inseridos. Então, penso que esta é uma mensagem atual, ela é urgente para a Igreja de Cristo nos dias em que nós vivemos. Então, que nós sejamos tocados pelo Senhor e por sua palavra aqui nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, sendo hoje aqui o nosso primeiro culto deste ano, o primeiro domingo que nós nos reunimos aqui para celebrar ao nome do Senhor. Então, a pergunta que me vem à mente é a seguinte: o que Jesus quer nos ensinar com esta palavra? Qual é a motivação de Jesus em transmitir esta palavra aos ouvintes? Irmãos, olhe para cá, por gentileza. Olhe para cá. Qual é a motivação? Qual é a intenção de Jesus? O que Jesus quer nos ensinar com esta palavra? O que Jesus quer nos ensinar? E é sobre isso que eu quero meditar com a igreja aqui nesta noite. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. A primeira lição que eu quero extrair aqui para nós nessa noite é que Jesus quer falar aqui sobre uma questão de prioridade. Prioridade. E por que não iniciarmos este ano de 2022 falando sobre os ensinos de Jesus? E uma das verdades que Jesus quer nos ensinar aqui é sobre a questão da prioridade. Ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então note que não é o pastor Jé que está falando que tem que ser prioridade na sua vida. Não, é Jesus que está dizendo o que deve ser prioridade em nossas vidas. É Jesus que prepara os seus discípulos, que prepara 12 dos seus discípulos, e esses discípulos inflamam a humanidade aonde passam proclamando o evangelho, e hoje nós vivenciamos os privilégios de uma igreja fervorosa, atenciosa e disposta a servir e entregar a mensagem que o Senhor Jesus nos ensinou. Então note que a questão aqui é de prioridade. Então, quando a gente estuda, vai ver o significado da palavra prioridade. Prioridade aqui é a condição do que é primeiro em tempo. É a condição do que é primeiro em tempo. Também fala de ordem, de preferência, de primazia. Então, o Senhor está dizendo aqui que para nós buscarmos, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, a prioridade aqui é aquilo que rege o nosso tempo. A prioridade aqui é aquilo que tem primazia em nossas vidas. Prioridade aqui é aquilo que toma o maior tempo das nossas vidas em dedicação. E aí aqui fica até estreito para a gente dar uns glória, né, irmãos? No tempo em que as nossas prioridades, elas estão desconectadas com a vontade do nosso Deus. Nós vivemos uma sociedade que já não anda mais conectada. Nós vivemos, deixa eu melhorar a frase, nós somos uma igreja que não vive mais em conexão com a vontade do nosso Deus. Porque senão Cristo seria primazia em nossas vidas, Cristo seria prioridade em nossas vidas. E para iniciar este ano de 2022, porque é mais um ano, pode ser simplesmente mais um ano para você, se você não colocar o Senhor como prioridade em sua vida, se você não permitir com que o Senhor reja a sua história, os seus planos, os seus projetos, simplesmente será mais um ano para você. Porque quando a gente olha aqui a questão da prioridade, da preferência, eu vejo que muitas coisas elas não estão bem, elas não irão bem, porque Cristo não é primazia, não é primordial. Então, você pode ter dinheiro, mas se você não tem Cristo, você é um endinheirado triste, é um endinheirado tristonho, que não tem alegria. Talvez você possa ter uma bonita família, mas se Cristo não estiver reinando na tua família, não há preenchimento ali dentro daquele lar, dentro daquela casa. Sabe, a gente vai enxergar à luz deste texto que a gente vive uma sociedade, ou por que não dizer uma igreja doente nos dias em que nós vivemos, porque deixaram de priorizar o seu reino e a sua justiça. Portanto, não tem Cristo mais como sua prioridade. E aqui, para iniciar um ano, porque talvez você iniciou o ano dizendo, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero servir ao Senhor melhor. Meu irmão, se você realmente tiver isso no teu coração, você vai ter a força e o encorajamento dos céus ao teu favor. Se você tiver isso no coração, de servir ao Senhor melhor, de ser um cristão melhor, você vai ver o céu se movendo em seu favor para lhe abençoar. Mas não conte com Deus se Deus não for Senhor da sua vida.
Eu costumo sempre dizer, Deus só sabe ser Deus sendo o Senhor da história das nossas vidas. Sabe, não dá para a gente viver a vida do jeito que a gente quer. A gente fazer as coisas que vêm na nossa mente, porque é o desejo do nosso coração. E Cristo não for primazia, Cristo não for prioridade em nossas vidas, nada tem conexão. Nada tem alegria, não há satisfação, e a gente vive uma igreja doente. Por quê? Porque não priorizam mais Cristo, não priorizam mais o reino de Deus. Hoje a gente vê pessoas trocando a vontade de Deus, o plano de Deus, por muitas outras coisas. Cristo já não é mais prioridade em muitos lares, em muitas famílias, em muitos ministérios. Cristo já não é mais prioridade. Mas note que o primeiro mandamento, manifesto, expresso, é o quê? É amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Cristo tem que ser a nossa prioridade. Quer ter um ano de 2022 diferente? Quer ter um ano de 2022 abençoado? Priorize o Senhor, priorize a palavra, priorize a oração, priorize o seu reino, e você verá que este ano não será simplesmente mais um ano, mas será o ano da bênção de Deus, do crescimento, da evolução, daquilo que Deus tem como plano e propósito para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque a gente vive uma igreja que não tem satisfação. Você consegue enxergar crentes hoje que tem uma família abençoada, que tem trabalho, que tem a bênção de Deus, mas existe uma insatisfação, uma reclamação, não o contentamento. Por quê? Porque falta Jesus como reino, falta Jesus como primazia, falta Jesus como o primeiro, aquele a quem tem a ordem, a quem tem o controle da história das nossas vidas. Então não adianta, talvez para muitas pessoas é simplesmente mais um ano. Vai ser simplesmente mais um ano, porque vão tentar fazer da sua vida coisas que eles acham que devem ser feitas. Às vezes o que você tem no coração pode ser até legítimo, pode ser até bom na sua concepção, mas se Deus não tiver um plano e um propósito dentro disso, meu irmão, isso não vai te trazer o contentamento que Deus quer trazer ao seu coração. Sabe, a Bíblia Sagrada nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É a vontade de Deus. Então, note que a primeira mensagem que Jesus está dizendo aos discípulos aqui e a nós como igreja, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Diga para o teu irmão, é em primeiro lugar. Diga para o teu irmão. Chacoalha ele aí, com respeito e com carinho, diz: irmão, é em primeiro lugar. Não é em segundo lugar, não é se eu tiver um tempo, não é se me restar um tempo, não é se eu não tiver cansado, não, é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não, se eu tiver um tempinho, não, se eu não tiver cansado, não, dependendo como eu tiver, eu vou lá, eu faço. Não, irmão, é buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sabe, Cristo deve ser primazia em nossas vidas. E por isso, esta mensagem a ponto inicial, nós precisamos colocar Cristo como prioridade. Por quê? Porque senão não existe satisfação, pois não estão as coisas no seu devido lugar, nunca vai ter satisfação, nunca vai ter preenchimento se Cristo não for prioridade. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa agora, com a pastora, a gente vindo para cá, e me bateu uma tristeza no meu coração, porque eu sirvo ao Senhor desde 2001. Eu sirvo ao Senhor, o Senhor me resgatou em um momento tão difícil da minha vida, mas eu nunca vi a igreja de Cristo como no tempo em que nós estamos vivendo. Uma igreja apática, uma igreja com falta de comprometimento,
sabe, com falta de servir ao Senhor, com disposição em servir ao Senhor, com alegria em servir ao Senhor. Isso me preocupa. E quando eu vinha para cá e eu pensando na mensagem de hoje à noite, eu fiquei muito feliz aqui hoje por sentir a presença de Deus, por ver os jovens louvando ao Senhor e Deus visitando a igreja, ver as irmãs louvando aqui, existindo alegria no coração, vendo a irmã Janete louvando ao Senhor e Deus visitando a sua igreja, porque o que a gente precisa é disso, é do Senhor presente entre nós. Eu não ligo se falta um, se falta outro, mas eu não abro mão do Senhor e da sua presença aqui entre nós. Porque às vezes a gente está preocupado, mas fulano não veio, mas ciclano não veio. Meu irmão, muitas pessoas deixaram de priorizar ao Senhor. Não digo agora, num tempo em que nós estamos, num tempo de férias, num período em que as pessoas viajam e descansam. Não estou falando nesse período, mas eu falo de um período em que muitas pessoas deixaram de priorizar ao Senhor. A gente nunca viu irmãos e irmãs abrindo mão de ministério, de chamada, de vocação, de chamada em que o Senhor tem chamado, comissionado a servir o Senhor. As pessoas abrem mão de ministérios, de chamadas no tempo em que nós vivemos. A Bíblia nos diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos se esfriariam. Então eu penso que se nós não enxergarmos e não buscarmos o que o Senhor nos ensinou a buscarmos, que é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, prioridade. Diga para o teu irmão, é prioridade, irmão. Jesus é prioridade. O reino é prioridade, é Deus, família, trabalho, igreja. Mas note que Deus está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o Senhor tem que ser prioridade. Por isso ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Senão não tem satisfação, senão não existe preenchimento, não tem contentamento. Por quê? Porque as coisas estão fora do seu devido lugar. A segunda palavra que Jesus transmite-nos a nós, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, ele nos mostra o que deve ser priorizado. Ele mostra para nós o que é. Ele diz, buscar em primeiro lugar. Tá bom, Cristo, primeiro lugar. Mas o que é que tem que ser priorizado? O seu reino e a sua justiça. Jesus deixou bem claro aqui. O seu reino e a sua justiça. Então, note que quando Jesus nos mostra o que deve ser priorizado, o seu reino e a sua justiça, a gente precisa entender o que é reino. A gente precisa entender o que é justiça de Deus. Note que quando a gente estuda e pensa um pouco sobre o seu reino, aqui significa o seu governo, significa o seu reinado ou a sua ação de reinar. Sabe, então buscai em primeiro lugar, prioridade, o seu reino e a sua justiça. Será que o Senhor tem sido o governo das nossas vidas? Será que o Senhor tem reinado ou tem exercido a ação de reinar sobre as nossas vidas? Porque quantos de nós estamos como crianças mimadas diante de Deus? Deus fala, eu quero você assim, você diz, eu não vou fazer assim. O comportamento, as ações, quantos de nós deixamos de priorizar o Senhor, o seu reino e a sua justiça? E eu disse isso aqui, repito, Deus só sabe ser Deus sendo Deus. Se você quiser viver a sua vida, pastor João iniciou aqui na mensagem inicial neste domingo, falando sobre aquela passagem do filho pródigo. Ele pediu tudo para o pai, pediu a parte da sua herança. Sabe, é como se ele estivesse dizendo ao pai, pai, é como se o Senhor para mim não existisse. E tenta viver sozinho.
E este menino representa uma parte da igreja que acha que consegue viver sem o Senhor, sem o seu cuidado e sem o seu reino. Este menino representa uma parte da igreja que acha que consegue viver sem Cristo. Hoje existe um fenômeno na igreja evangélica, nos tempos em que nós vivemos, chamado os desigrejados. É pessoas que acham que podem viver sem estar inserido no corpo de Cristo, que acham que pode ser igreja sem estar inserido no corpo. Sabe, irmãos, a analogia da igreja como corpo de Cristo é que existe um pertencimento, é que estamos interligados uns nos outros, é que a minha mão só existe movimento dos dedos por causa do braço, o meu braço só movimenta por causa do tronco, só existem comandos por causa da cabeça, do cérebro. Então nós estamos interligados e somos dependentes uns dos outros em Cristo nosso Senhor e Salvador. Sabe, então seja a igreja sendo igreja. Como? Trabalhando, pertencendo, sabe, ajudando, corroborando, participando, sendo uma bênção para o corpo como todo. Porque tem muita gente achando que dá para viver sem a companhia do Pai, sem os cuidados do Pai, sem o abraço do Pai, sem as orientações do Pai. Diga para o seu irmão, sozinho você não consegue, irmão. Não dá. É tristeza, é dor, é aperto no coração, é desânimo, é vontade de não viver, falta alegria, o ânimo, porque a alegria nossa não está em ter, não está em possuir. A alegria da igreja está em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nele a nossa alegria, ele é a motivação da nossa alegria, de você acordar cedo, de você correr atrás do pão de cada dia, de você voltar para casa, abraçar os teus filhos, beijar a sua esposa, ter um momento com os teus filhos. Cristo é a razão de nós nos levantarmos e de nós vivermos. Porque sem Cristo, se Ele não for prioridade nas nossas vidas, falta a alegria e o ânimo para viver. Que o Senhor nos visite nesta noite. Que o Senhor faça com que nós sejamos crentes autênticos, verdadeiros e dispostos a servir ao Senhor e o seu reino e a sua justiça. Porque o reino é isso. O reino é o governo, é o reinado, é a ação de reinar. A justiça de Cristo, ela é a completa manifestação da justiça de Deus. E em seu ministério, Jesus cumpriu a lei, estabeleceu uma nova justiça baseada na fé. E note que essa nova justiça é Cristo, e que é expresso na vida do povo do reino de Deus. Somos nós que manifestamos o que é justo. É a igreja de Cristo que manifesta o que é justo. Se você parar para pensar e não resgatar os valores do reino, essa sociedade que nós estamos inseridos vai atropelar muitas pessoas, como já tem atropelado nos dias em que nós vivemos. Porque lá os valores não são os mesmos valores do reino. Os valores que regem essa sociedade não é os valores que nos regem. Os valores que regem essa sociedade não é os valores apresentados por Cristo e por sua palavra. Os valores que regem esta sociedade não são os valores que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. A gente vê, liga o Datena, liga o Cidade Alerta, e você vai ver gente morrendo por causa de 5, 10 reais. Tem gente morrendo.
Tem gente morrendo por assaltantes que eles vão assaltar a pessoa e a pessoa entrega tudo e do nada a pessoa vai e dá um tiro e a pessoa morre. Por quê? Porque os valores que regem essa sociedade não são os valores que nós aprendemos com o Senhor e com a sua palavra. Mas com o Senhor não. Com o Senhor a gente aprende que a vida vale mais do que o dinheiro. Que a vida vale mais do que ter coisas, que o valor da vida humana, um pecador arrependido, existe festas no céu quando um pecador se arrepende, quando volta aos caminhos do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que é um mover nos céus. Por quê? Porque são outros valores, e se nós não propagarmos estes valores, e não aprendermos estes valores aqui, dentro da igreja, nós não vamos aprender isso lá fora. Porque lá, eles querem te ensinar como você vai ter dinheiro. Como você pode ter uma boa profissão, mas ser um infeliz na sua profissão. Eles podem te ensinar você a ser um endinheirado, mas um endinheirado pobre de alma. Um endinheirado que não tem alegria de viver e que não tem esperança no amanhã. Mas com Cristo não. Com Cristo nós aprendemos valores. Com Cristo nós manifestamos a justiça de Deus. Com Cristo nós manifestamos a justiça de Deus. Então Cristo nos mostra o que deve ser priorizado: o seu reino e a sua justiça. E isso é manifesto através da igreja. Você é sal da terra, você é luz do mundo, e o sal da terra, ele dá sabor. Por mais que não se perceba a presença do sal em um alimento, ele é indispensável para dar gosto e dar sabor àquele alimento. Você pode não ver, mas você sente a ausência dele. E nessa sociedade que nós estamos inseridos, é falta da igreja presente. E não é de uma igreja, simplesmente igreja. É uma igreja sendo sal. É uma igreja sendo luz. É uma igreja sendo sal. É uma igreja sendo luz. É uma igreja sendo sal. É uma igreja sendo luz. Porque nós somos um número tão grande de evangélicos, no Brasil e fora do Brasil. Por que a gente não vê uma sociedade melhor? Por que a gente não vê uma sociedade sendo transformada? Porque nós pecamos como igreja, não sendo sal e não sendo luz. Mas que o Senhor nesta noite levante uma igreja que esteja disposto a ser sal da terra, a ser luz do mundo, a manifestar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a gente precisa buscar o reino dos céus e a sua justiça. Nunca vimos uma igreja tão infeliz como nos tempos em que nós estamos vivendo. Porque Cristo não é prioridade. Porque não conseguem enxergar aquilo que Cristo nos mostra o que é prioridade. E Ele nos mostra o que deve ser priorizado. Não é aquilo que você acha que deve ser priorizado. É aquilo que Cristo disse que deve ser priorizado. E se Cristo for primazia, for a grandeza do nosso tempo, se a existência que vivemos para a glória de Deus, você vai ver que esse ano para você vai ser um ano maravilhoso, meu irmão. Vai ser um ano transformador. Vai ser um ano onde muitos da sua família vai ser alcançado pelo Senhor. Vai ser um ano onde os teus parentes vão querer ouvir Jesus através da sua vida, porque a sua vida é conivente com aquilo que você prega. Você consegue enxergar isso? Você consegue entender isso? E eu vou falar para você, meu irmão, aperta o cinto, que as coisas daqui para frente vai ser difícil, mas com Cristo no barco, com Cristo como prioridade, com Cristo como Senhor, a gente vai seguir adiante. Não tem moleza não para a igreja, irmão. E eu penso que é muito bom Cristo não dar moleza para a sua igreja.
Sabe? Porque a gente vive uma igreja acomodada. A gente vive uma igreja, sabe que tá cantando aquela musiquinha, deixa a vida me levar. Não, a vida não vai me levar não. Quem vai me levar é o Senhor e a sua palavra. É o Senhor e a sua palavra que vai me levar. Não é a vida que vai me levar para onde ela queira me levar. Não, serei conduzido pelo Senhor e pela sua palavra, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então não importa como vai ser este ano, se Cristo estiver comigo, vai ser vitória. Vai ter dias em que a gente vai perder? Sim, vai ter dias que a gente vai perder. Mas quando a gente perde com Cristo, é aprendizado. Sabe? É para o nosso crescimento. É para o nosso fortalecimento. Não fique pensando que esse ano vai ser só vitória, que não vai ser só vitória, não. Mas se Cristo for prioridade na sua vida, você vai ver como será muito mais fácil você superar barreiras e obstáculos. Você vai ver como vale a pena enfrentar os vales desta vida com Cristo ao meu lado. Senhor sendo prioridade, andando ao meu lado, me conduzindo, me instruindo. Terceira lição que Jesus nos ensina. Primeiro ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então ele nos fala a questão da prioridade. Ele nos mostra o que deve ser priorizado, não é aquilo que eu acho que deve ser priorizado, é o que o Senhor nos apontou como algo que deve ser priorizado. E terceiro, ele nos mostra que nós temos a promessa de Jesus em nos ajudar nas nossas necessidades. Quando você busca o Senhor, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ele nos deixa uma promessa. Diga assim, bem forte, nós temos uma promessa. Todo mundo, nós temos uma promessa. E a promessa é essa aqui, de nos ajudar nas nossas necessidades. Ele vai te ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai nos ajudar nas nossas necessidades. Porque ele disse, ele falou assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note que em nenhum momento Jesus falou e todas as demais coisas, porque tem gente que fala assim, buscai o reino de Deus e todas as demais coisas, atropela tudo, não é assim que diz não. Leia, respeita pontos e vírgulas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nenhum momento ele falou isso, e todas as demais coisas. Ele se refere às coisas que havia falado anteriormente. E o que ele disse? Ele falou de comida, bebida e vestimenta. Comida, bebida e vestimenta. Diga comigo, comida, toda a igreja, comida, bebida e vestimenta. Está vendo? São coisas básicas. Sim ou não, igreja? Sem você se alimentar, sem você ter a bebida necessária, a água, o sustento da vida e a vestimenta, todas as outras coisas, sabe, não tem sentido tê-las, se você não tem o cuidado nas coisas básicas da vida. Então, o Senhor nos mostra que a prioridade é o reino, é o seu reino, e nos mostra que Ele vai cuidar das nossas necessidades básicas. Isso aqui fala de cuidado, isso aqui fala de coisas que são essenciais na nossa vida. Diga para o teu irmão, profetiza aí para o teu irmão, Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus vai cuidar. Tuas necessidades básicas serão supridas pelo Senhor. Eu profetizo a luz da palavra de Deus. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida e não vai faltar vestimenta. Diz a palavra do nosso Deus. E para nós, o que necessitamos, além
dessas coisas que são básicas e elementares. Não é pecado você buscar outras coisas. Não é pecado você querer ter um bom emprego. Não é pecado você querer ter uma boa situação para o teu lar, para a tua casa e para a tua família. Não é pecado, mas pecado é você inverter a ordem destas coisas. É que estas coisas rejam a tua vida. E o que é Cristo não seja primazia, seja aquilo essencial e primordial na sua vida. Não pode inverter os valores. Não pode inverter as ordens, porque as coisas básicas nós temos uma promessa que Deus cuidaria de cada um de nós, nas coisas básicas da nossa vida. Eu concluo esta palavra aqui dizendo a vocês que sejamos diferentes neste ano que se inicia, que nós sejamos diferentes. Não fique esperando um ano diferente, não. Entre este ano dizendo, eu vou ter atitudes diferentes do que eu tive no ano passado. Eu quero buscar mais a Deus. Eu quero ser mais crente. Eu quero me comprometer mais com o reino, com a vontade de Deus, em servir ao Senhor, em servir a sua igreja, em ser uma bênção ao meu semelhante. Eu quero ser uma pessoa melhor. Ontem eu ouvi uma palavra que impactou meu coração. E o lema desta igreja, onde eu fui muito impactado por esta mensagem, é que você só pode ser feliz se você for útil a alguém. Você só pode ser feliz se você for útil a alguém. A felicidade está ligada em ajudar o meu próximo, em eu ser uma bênção ao meu semelhante. Por isso que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Que este ano eu seja um crente diferente. Que você seja um cristão diferente. Sabe, que esta igreja seja uma igreja comprometida com Deus, com a sua palavra e com o seu reino. Que sejamos uma igreja compromissada com o Senhor e com a sua palavra. Sabe, que este ano, que Deus venha sobre nós e nos convença que só em Jesus nós somos plenos. Que só em Jesus existe a plenitude em nós. Que somente em Jesus nós somos preenchidos. Somente em Jesus. Não é numa companhia. Não é. Eu disse isso aqui. Existem muitos jovens aqui na igreja. Deus não simplesmente une pessoas, mas Deus, quando une pessoas, Deus tem propósitos nesta união. Então, tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. É para que o propósito de Deus seja concretizado através das nossas vidas. Eu já disse isso e retorno a dizer, quando Deus me abençoa, Deus abençoa a minha esposa, Deus abençoa os meus filhos, Deus abençoa as pessoas que estão ao meu redor. Sabe, é assim, quando Deus te abençoa, Deus abençoa as pessoas que estão ao seu lado, Deus abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Esta é a temática de Deus, esta é a bênção de Deus, me abençoando para que eu possa também abençoar o meu próximo. Então, que este ano a gente seja alguém que seja preenchido pelo Senhor, seja pleno em Jesus. Que este ano que se inicia seja uma oportunidade de sermos cristãos melhores. Sabe, que você seja uma pessoa melhor. Diga para o irmão que está ao teu lado, aí um desafio para você, irmão, ser um cristão melhor. Um desafio. Aceite esse desafio. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um irmão melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Tenha isto como desafio. E você vai ver que este ano, que está apenas iniciando, pode ser um ano que Deus muda a sua história, a sua vida, de um modo extraordinário. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. A Ele honra, a Ele glória,
A Ele louvor, não somente hoje, mas para todos sempre.